E aí galera, graça e paz, eu sou Samuel Santos e seja bem-vindo para mais um Geradores. Solta a vinheta. E o nosso tema de hoje é o chamado. Não, é o chamado, simplesmente isso. Por quê? Nós vamos ler lá em Jonas, o profeta Jonas, capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo, versículo 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A história de Jonas, desde criança, nós ouvimos, nós aprendemos algumas coisas, vimos o que acontece com ele quando ele é chamado por Deus, depois ele desobedece a Deus, foge. Essa história se dá há mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Nessa época, os assírios, eles dominavam o mundo conhecido. Os assírios, eles eram terríveis. Eles maltratavam as pessoas que eles dominavam, os lugares, as cidades que eles dominavam. E Jonas, ele sabia dessa história, porque a sua cidade tinha sido dominada por eles, os assírios. E os ninivitas eram assírios, eram pessoas que tinham feito coisas terríveis contra o povo de Deus. E Jonas não gostava desse povo. Sabe como é? Sabe quando você não gosta de alguém? Então, Jonas, ele não gostava e tinha ótimas razões por isso. Se formos pensar de forma geral, as pessoas tinham feito maldades, essas pessoas haviam feito maldades contra Jonas e o seu povo. E Deus, então, aqui no seu chamado, diz: Jonas, levanta e vai até a cidade de Nínive e você vai profetizar lá. Bom, esse chamado não foi nada fácil para a vida de Jonas, mas eu quero destacar com você essa palavra, fácil. Fácil. Nem sempre as coisas nas nossas vidas serão fáceis, mas o primeiro ponto aqui que nós vemos, o amor de Deus, que foi demonstrado quando ele faz esse chamado a Jonas. Jonas não queria ir até a cidade de Nínive para ali pregar a palavra de Deus. Jonas então foge da vontade de Deus, e a tentativa de fugir da vontade de Deus traz consequências desastrosas para a vida de Jonas e para o seu ministério. Primeiro nós vemos aqui no capítulo 1 que Deus o chama, ele vai lá, compra uma passagem, sai vazado, quer ir para Tarsis, pega um barco, entra num navio ali, compra sua passagem, entra no navio, vai para a cidade de Tarsis, mas no meio do caminho se dá uma tempestade, algo acontece, e o que me chamou a atenção nesse acontecimento é que os marinheiros, eles perceberam que era algo diferente, porque eles olhavam ao redor, imagino eu que apenas o navio deles estava sofrendo tanto, e eles começam a clamar, cada um clamando para o seu Deus, e falando em várias línguas, tipo esse cara. Lord, protect and watch over me, as a shepherd watches over his flock. يا إلهي سيبني أمي خافني.求菩萨帮我，求菩萨帮我。Pois é, eles começaram a aclamar os seus deuses, mas nada adiantava. Com toda essa turbulência, Jonas estava no porão do navio dormindo. O capitão do navio vai até Jonas e fala: Meu, como você consegue dormir desse jeito? Como você se apega ao sono dessa forma? E a gente passando por tudo isso, vai clamar pelo seu Deus, talvez ele nos ajude também. E tiveram uma ótima ideia. Eles falaram: vamos fazer assim, vamos fazer um sorteio e descobrir por causa de quem estamos passando por tudo isso. E o sorteio caiu justamente em Jonas, nosso amigo Jonas. Segunda coisa que podemos ver: a disciplina de Deus ao seu vocacionado, a pessoa que tem um chamado, ela pode ser dura. Pode ser dura porque essa pessoa, ela é diferente.
A pessoa que tem um chamado, se você tem um chamado, você é diferente dos demais. Então presta atenção no seu chamado, porque Jonas, ele fugiu, ele quis se esconder de Deus, mas não teve jeito. A consequência da desobediência no capítulo 2, o versículo 3, mostra que foi terrível, porque Jonas, ele não obedeceu, ele não ouviu o chamado de Deus para sua vida e não atendeu a esse chamado. E para finalizar, nós concluímos vendo que quando o vocacionado, ele ouve a vontade de Deus, ele obedece à vontade de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. Mas talvez você, dentro de tudo isso, esteja se perguntando: mas eu não sou, será que eu sou um vocacionado? Eu sou uma pessoa que tem um chamado de Deus? Você é. Tenha certeza que você é um vocacionado de Deus. Você tem um chamado de Deus para falar para a sua família, para falar do Evangelho, falar da Bíblia para os seus amigos, para falar na faculdade, onde você estiver. Então, não fuja do seu chamado, mas ouça o chamado de Deus para a sua vida e atenda. Beleza? Amém? Que Deus te abençoe e que você nos ajude aí, compartilha esse vídeo, marca alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que talvez esteja fugindo de algo de Deus, não sei, mas marca lá os seus amigos, compartilhe, não deixe de se inscrever em nosso canal, vai lá nas nossas mídias sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, estamos lá, tá bom? Deus abençoe, tamo junto.